Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública que irá discutir políticas públicas para a regulamentação dos veículos ciclomotores, mais conhecido como cinquentinhas. Esta audiência foi proposta por esse vereador e aprovada por unanimidade pelos demais vereadores. Antes de chamar para a mesa de honra, queria explicar o rito da audiência pública. Primeiramente, iremos facultar a palavra aos membros da mesa, que vai ser convidar o senhor Acioles e o senhor Wilson. E depois, se alguma pessoa mais quiser falar, aí vai se inscrever aqui com a Lili. Já pode, pedir, se alguém quiser, fora o seu Wilson e o seu Acioli, procura aqui a Lili. A população inscrita vai ter direito a 5 minutos, porque a gente está tentando, já conversei com o senhor Acioli, que a gente aqui vai debater e tirar procedimentos que a gente possa levar para os demais órgãos, Hoje também tem sessão na Câmara, mais tarde, então a gente não pode extrapolar o tempo. Então eu queria convidar para a mesa de honra o presidente da Associação dos Condutores, dos Ciclomotores de Alagoas, seu Wilson Oliveira. O porta-voz da associação, senhor Antônio José Acioli. Pode chamar já, não? Quem vai falar com ele? Quer falar com ele? Então, queria convidar o Wilson para usar a palavra. Pode usar daqui da tribuna. Pronto. O Wilson, fique à vontade para poder usar o tempo que achar necessário. Bom dia a todos e a todos que estão aqui presentes. É uma pena até eu vir aqui só do Ronalsa. Para mim, estaria todos os vereadores aqui presentes, Mas vamos tentar aqui com o Dudu Ronalsa mesmo, Bom, gente, a gente traz aqui na Câmara dos Vereadores para tentar fazer com que essas motos que estão apreendidas na SMTT, ver se os vereadores conseguem, porque a gente já tentou o Ministério Público, Defensoria Pública, fomos até o deputado Tarcísio Freire, e até agora nada, e a gente não vê motivo nenhum, essas motos estão lá apreendidas. Ora, se o próprio diretor do Detran, que é o diretor do estado todo, do Detran, disse que a gente tem um prazo até 1º de dezembro, a SMTT está segurando as motos há 5 meses. Por quê? Você está segurando as motos há 5 meses, tentando você fazer, de onde você nunca tirou, fazer dinheiro, das cinquentinhas, cobrando taxas exorbitantes, Então, gente, está tirando de quem não tem. Você está pegando uma população, cinquentinha é uma população de pessoas pobres que usam cinquentinha, de pessoas de baixa renda que usam cinquentinha. Não são os riquinhos não que usam cinquentinha, os riquinhos gostam de carro do ano, de carro importado, de doblô, de BMW. A gente aqui é aquela classe humilde e pobre, são o pessoal que usa cinquentinha. É por isso que eu queria todos os vereadores aqui, mas infelizmente está só o do Ronalsa, Porque eu queria mostrar para esse pessoal que quem botou ele aqui foi eu e foi vocês. Eles estão aqui na Câmara hoje porque fui eu que dei um voto e foi vocês. Eles não chegaram aqui e compraram e entraram e sentaram, não. Não é verdade, gente? Então, vocês estão aqui porque a gente botou aqui, por que não defender hoje? E por que só um falar? E cadê o resto? Cadê você que ninguém movimenta, ninguém fala nada do pessoal da cinquentinha? São 35 mil cinquentinhas no nosso estado, são 10 mil aqui em Maceió. Então, gente, eu não sei por que ninguém levantou um dedo, uma mão, uma bandeira para defender vocês.
Não sei porquê. O único que está aqui é esse aqui, ó. Até bater palma para você, Dudu Ronaldo. É o único, gente. É o único que se moveu, que ainda fez algo aqui para essa população da cinquentinha. Foi esse aí. Então é isso que eu não entendo. Cadê você, vereador, que a gente botou o senhor aqui dentro dessa casa? Ninguém faz nada. São 5 meses que esse pessoal está com as motos apreendidas. 5 meses. Tirando o pão de vocês de cada dia. São 5 meses. Então, eu acho que não tem necessidade dessa SMTT estar aprendendo as cinquentinhas. Então, é mais um local que a gente está vindo aqui para tentar tirar essas motos de lá, né? Vamos tentar agora com os vereadores, já que faz parte do município, né? Então, ver se consegue tirar essas motos de lá. E demais aí, eu acho que só a senhora vai completar. Porque o que eu mais quero ver é essas motos fora dali, daquele local. Até porque ninguém vai pagar pelo prejuízo que vocês vão ter. Ninguém. A prefeitura não vai pagar. A SMTT não vai pagar, o Estado não vai pagar, ninguém vai pagar não, porque as motos estão lá apreendidas, quando sair de lá, nenhuma está prestando. São 5 meses, a moto está lá levando chuva, sol, jogada de qualquer jeito, e vocês não roubaram aquelas motos não, vocês compraram, são cidadãos de bem, que está defendendo hoje aqui são cidadãos de bens, são homens de bens. Agora, se você faz a sua lei, e aí vocês não cumprem, então é um problema de vocês, que fazem a lei, né? A gente está cumprindo com nossas obrigações. Aprendeu a moto no dia, no outro dia fomos lá para emplacar. O Detran não emplaca não, então tire minha moto. Não tem necessidade, você está com a minha moto aqui apreendida. Essa é a maior verdade, mas quem somos nós, né? Para chegar lá e dizer assim, vamos tirar. Porque ele não quis nem me receber. Imagina aí, eu fui lá e não fui nem recebido. Quem me botou lá dentro foi o deputado Tarcísio Freire. Se não fosse ele, eu não tinha entrado na SMTT. A SMTT é dele, é o dono, ele veio para ficar, são 4 anos de mandato, você vai sair, meu amigo, e vai entrar outro no seu lugar, tá certo? E vai cumprir com as suas obrigações, só isso, é tudo que você tem que fazer. Obrigado pela palavra, pessoal. Eu queria agradecer o Wilson e até a gente deixar claro que a gente tinha solicitado essa audiência antes do recesso, até porque pelo momento de eleição eu não quero tirar aqui, nem quero que ninguém fica achando que eu sou salvador da pátria, não sou. Essa audiência tinha sido solicitada antes, não é, deixar claro que não é questão eleitoral, infelizmente, pelo momento que a gente está passando, pelas dificuldades que a gente vem passando, com essa questão da cinquentinha, que não é só aqui em Maceió. Então, assim, eu liguei para o Socioli e a gente tentou fazer essa audiência mais rápido possível, porque, queira ou não, aqui é uma casa de leis, a Câmara de Vereadores, e daqui, com certeza, o que for decidido aqui é o documento que vocês vão ter para ajudar essa questão da regulamentação. E até explicando, os vereadores tinham uma reunião da Comissão de Justiça hoje, de Finanças, estão reunidos, não vieram, mas está vindo o vereador Zé Massa aqui representar o presidente Kelman, que é um dos caras também que abraçou essa causa dos vereadores. Então, quero dizer que a Câmara vai estar aqui com vocês, mas sem fazer demagogia, porque, queira ou não, se falou muito da SMTT, e a gente sabe que a SMTT tem culpa. A gente sabe que a SMTT tem culpa porque, quando eu digo culpa, porque precisa fiscalizar, todo mundo aqui quer se adequar. Agora, ninguém é bandido, você não pode generalizar e achar que todo mundo que é usuário do cinquentinha é bandido. Infelizmente, isso está acontecendo, né? A gente vê porque... se ninguém aqui quiser se regulamentar, se regularizar, sim, aí a gente veria que vocês queriam estar dando contra a lei, mas não é isso. Agora, o que não pode é se criar e se exigir um valor de pagamento que não tem ninguém condições de pagar. Então, quando a gente fala da CMTT, a gente também vê que o Detran também tem a culpa dele, porque o que está acontecendo em Maceió é junto com a CMTT e Detran, mas o que está acontecendo no estado todo, estão perseguindo, estão prendendo, em todo o estado. Toda semana a quantidade de cinquentinhas que é presa é muito alta. Então, infelizmente, é um meio de transporte de muita gente, principalmente para trabalhar. E, infelizmente, assim, está atrapalhando a vida de todo mundo, está mexendo com todo o estado. Essa audiência aqui em Maceió, Maceió capital, talvez a gente consiga, dessa audiência aqui, tirar um procedimento que possa ajudar não só Maceió, como também ajudar todo o estado de Alagoas, porque a quantidade de cinquentinhas, e aí o Socioli tem os dados, tem muito mais situações para falar do que eu, de coisas que ele já presenciou e que ele sabe. Com certeza a fala dele vai ajudar em muito, mas deixando claro isso, que não é só a SMTT. Essa questão, o Detran também precisa ajudar, porque, infelizmente,
Tem uma senhora, amiga minha, a cinquentinha dela vale R$400, R$500 no máximo. E quando ela foi emplacar, lá no Detran, estava solicitando um valor de R$800. Então, como é que você vai emplacar uma cinquentinha de valor de que ela vale hoje R$500 e emplacar por R$800? Então, assim, precisa se encontrar um meio termo para que emplaque, mas também não penalize as pessoas, porque todo mundo que está aqui pode até gostar da cinquentinha, mas se tivesse condições de ter um transporte, né, uma moto, uma potência maior, ou um carro, todo mundo estava, né, ninguém estava andando, ninguém anda de cinquentinha porque quer, pode até gostar, mas hoje eu acredito que 90% dos casos ela é um meio de transporte, principalmente para o trabalho. Na verdade, que o usuário, hoje você tem transporte alternativo, tem um transporte rodoviário, tem ônibus, tudo, mas a cinquentinha, queira ou não, ela, na locomoção é muito mais fácil do que você estar esperando um ônibus, né? Todo desgaste e cada um sabe, né, onde o sapato aperta. Então, era isso que eu queria falar. Tinha sido, a princípio, tinha um prazo inicial dado pelo Conselho Nacional de Trânsito, né, o CONTRAN, que para adequação das ciclomotores, que terminou em março deste ano, né? E, infelizmente, em março, devido a esse registro de emplacamento, está tendo essas dificuldades, está tendo essas apreensões. Mas o que a gente quer aqui, o que todo mundo quer, o que eu tenho certeza, é regulamentação. Não é isso? Tem também a questão que já foi debatida aqui, inclusive a gente fez até um projeto de indicação, que era a questão da ACC também, porque é outra questão, a habilitação também não é necessária, a gente sabe, se for fazer a habilitação normal, o valor também é um valor muito alto, né? Então, era isso. Eu vou passar para o senhor Ciola agora a palavra para poder ele explicar todo mundo aqui os dados, todas as informações que ele tem, para que a gente possa contribuir mais com a situação de vocês. Senhor Ciola, pode usar a palavra, fique à vontade, quiser daqui ou lá da tribuna. Alô, alô. Bom dia, senhor presidente da mesa, vereador do Ronalsa, que tem sido um companheiro que junto conosco está nessa briga, nessa luta já há um certo tempo. Bom dia a todos os presentes. Eu vou fazer, porque eu imagino que isso vai estar sendo gravado e vai ficar nos anais da casa, eu vou fazer um pequeno histórico a respeito do problema da cinquentinha. Em 1997, foi promulgada a lei do Código de Trânsito Brasileiro, que é o que está valendo hoje. Vou repetir, 1997. Portanto, há 21 anos atrás. Em 2015, houve aquele fenômeno que os políticos chamam do aparecimento de um jabuti em cima de uma árvore. Eles chamam jabuti em cima de uma árvore, é quando tem uma medida provisória, por exemplo, que está falando de saúde, e no meio dela o camarada bota uma coisa que fala de motocicleta. Não tem nada a ver motocicleta com saúde, mas ele bota. E por isso é que eles chamam de jabuti em cima da árvore, porque todo mundo sabe que jabuti não sobe na árvore. Se você encontrar um jabuti em cima da árvore, é porque alguém colocou esse jabuti ali. Então, alguém colocou o jabuti em 2015, que tirou a responsabilidade da regulamentação do emplacamento da cinquentinha dos municípios e passou para o Estado. E o que era que dizia a lei até 2015? A lei dizia que a regulamentação do transporte de tração humana, quer dizer, bicicleta, tração animal, quer dizer, carroça, e ciclomotor, quer dizer, cinquentinha, quem tinha que fazer a regulamentação era o município. Passou 18 anos, a lei dizendo o município tem que fazer a lei, e os nossos prefeitos, os nossos responsáveis por isso, não davam a mínima atenção para o descaso,
por não querer, por se acharem acima da lei, por não cumprirem a lei. Agora, nós temos que cumprir. Eles não cumprem a lei, nem nunca cumpriram a lei, mas a gente tem que cumprir. Então, houve um descaso, esse descaso causado por má vontade dos prefeitos de todas as cidades do Brasil, que não queriam e não faziam. E aqui no Brasil, muito político é assim. A lei não é para mim, a lei é para os outros. Eu não quero fazer e eu não faço. E eles não fizeram a lei que regulamentava as cinquentinhas. Enquanto isso, os proprietários de cinquentinha compravam a cinquentinha, não é porque queriam, é como disse o Dudu, era porque não tinha dinheiro para comprar um carro ou porque não existia um transporte público de qualidade nas nossas cidades. As nossas cidades não têm transporte de qualidade, porque se tivesse um transporte de qualidade, com frequência, correto, limpo, e não fosse do jeito que é, sem assalto, como tem, todo mundo ia preferir andar de ônibus ou um transporte qualquer que fosse, em vez de estar andando de cinquentinha. Então, a cinquentinha é uma necessidade que tem o povo para se locomover. Isto é uma necessidade. Ela existe porque é preciso que a pessoa se locomova, que vá para o seu trabalho, que vá para a sua aula, vá para o seu colégio, vá conversar com o seu namorado ou ir até para a praia. Então, a cinquentinha é uma coisa que veio e que vai ficar, mesmo com toda essa repressão, enquanto não houver um transporte público no nosso estado e no nosso país que preste. A cinquentinha é de interesse, o seu emplacamento e sua regulamentação, de todo o proprietário de cinquentinha. É preciso deixar isso claro. O proprietário do cinquentinha gostaria que sua cinquentinha fosse emplacada. E por que ele gostaria? Ele gostaria porque só existe uma coisa hoje que é mais roubada em Maceió e em nosso estado do que a cinquentinha. A única coisa que roubam mais do que a cinquentinha é telefone celular, que também não tem placa. Também não tem placa. Então, a nossa cinquentinha é roubada do jeito que é tirada daquele pai de família que trabalhou, que poupou o dinheiro do pão, o dinheiro do lanche de seu filho para comprar um veículo, porque ela não tem uma placa. E ela não tem uma placa pela irresponsabilidade que perdurou de 1997 até 2015, ou seja, por 18 anos, sem ter uma lei que a regulamentasse. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro, que a cinquentinha deve e pode ser emplacada. Agora, quais são os problemas que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando um problema que não é só causado pela prefeitura, mas é também causado pelo Estado. O Estado de Alagoas, de 2015 para cá, começou a influenciar muito mais nas cinquentinhas. Como? Todos se lembram de uma operação que ocorreu na Avenida Josefa de Melo, comandada pelo secretário de Segurança na época, que apreendeu de uma vez só 187 cinquentinhas, segundo ele me disse. Prendeu de uma vez só 187 cinquentinhas. E eu perguntei, ô secretário, quantos bandidos, quantos traficantes foram presos pilotando essas 187 cinquentinhas que foram apreendidas? A resposta que eu ouvi foi nenhuma, nenhum. Não foi apreendido nenhum traficante, não foi apreendido nenhum bandido, não foi apreendido nenhum ladrão. Entretanto, as autoridades do governo do estado diziam que a cinquentinha era a responsável pelo tráfico de drogas. O que a gente conclui é que quando prenderam os 187 cinquentinhas, na época, nessa famosa operação, apreenderam cinquentinha de estudante, trabalhador, honesto e pai de família. Isso é o que foi feito. E vieram sempre com as mesmas colocações. Ao tomarem conhecimento de que em Alagoas
deveriam ter sido vendidas 60 a 70 mil cinquentinhas, porque o número não é diferente disso, o que foi vendido em todo o estado de Alagoas. Eles viram que o buraco era bem mais embaixo. Não era possível que 60 a 70 mil proprietários de cinquentinha fossem todos eles marginais. Não é verdade. Tem alguns que são proprietários de cinquentinha que são marginais? Tem. Mas tem marginal pilotando o pajeiro. Tem gente pilotando pajeiro. Não é só cinquentinha. Oh, bem-vindo. Nada. Então, vejam só. Com isso, o governador veio a público e disse: eu vou resolver o problema das cinquentinha. Eu vou reduzir o preço que está sendo cobrado pela cinquentinha. E aí nós vimos, estamos vendo, o presidente do Detran via público e dizer: a primeira taxa da cinquentinha é grátis. Não é isso que está sendo dito? Que o primeiro emplacamento é grátis? É, o primeiro emplacamento é grátis. E aí vocês ficam satisfeitos, o proprietário de cinquentinha ficou satisfeito: oh, que bom, o primeiro emplacamento é grátis, o primeiro é grátis. Mas ele só vai ter um primeiro emplacamento? Ou ele vai ter o segundo, vai ter o terceiro e vai ter o quarto emplacamento? E quanto é que vai ser o segundo emplacamento? A gente diz: o primeiro é grátis, viu, pessoal? Vai ficar todo mundo feliz, com cara de bobo, e sem saber quanto é que vai ser o segundo. Qual é o tamanho da trolha que vai vir no segundo? Eu posso imaginar que o segundo vai vir de um tamanho que é igual ao segundo, mas o primeiro que não foi cobrado. Eu não cobrei no primeiro, vou cobrar no segundo. E é isso que está sendo feito, é uma enganação. Isso é enganação, o que está se praticando. E aí, o que é pior de tudo? Para emplacar um veículo automotor, entre outras taxas, você precisa pagar uma taxa chamada IPVA. IPVA é Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. E aí, quando a gente fala, diz: não, mas está na lei. Está na lei, tem que pagar. Tá bom, está na lei, tem que pagar. Mas estava na lei que tinha que ter uma lei que regulamentasse a cinquentinha e ninguém fez. Para eles, eles não cumprem. Agora, está na lei, vamos cobrar o IPVA. Por quê? Porque o IPVA vai bater no bolso de proprietário da cinquentinha. Agora, vamos pensar o seguinte: IPVA é uma taxa que é de atribuição do Estado, não é do governo federal, não. Não é o presidente da República, não é em Brasília, que diz quanto é que é o IPVA. Quem diz qual é a alíquota de IPVA é o governo do Estado. Está dito lá, o governo do Estado é quem diz qual é a alíquota do IPVA. E aí, no nosso caso, a cinquentinha está com uma alíquota igual a motocicleta de 150 cilindradas, quadriciclo, triciclo e por aí vai. Por que não dizer, já que a gente está com um problema, que é um veículo de baixa renda, o pessoal de baixa renda, dizer que a alíquota é zero? Era uma coisa que podia ser dita. Governador, a partir de hoje, a alíquota da cinquentinha é zero do IPVA. E alguns defensores do governo haverão de dizer, oh, a lei de responsabilidade fiscal não deixa o governo abrir mão de receita. E pergunto eu: que receita? Que receita? Porque nunca se pagou IPVA. Não teve IPVA, não estaria se renunciando a absolutamente nada. Mas o olho grande do governo é: vamos arrecadar. E está aí, estão pagando 2% do IPVA. Aí, quando você vai emplacar uma cinquentinha nova, que custa R$ 4.300, você paga R$ 258 de seguro obrigatório, mais R$ 80 de vistoria, mais R$ 80 de placa, e a primeiro emplacamento é grátis, pessoal. Vê que coisa boa, né? É grátis, o primeiro emplacamento é grátis. Só que quando você for fazer o segundo,
você vai pagar uma coisa que vai fazer com que o emplacamento do segundo, que é um veículo velho, fique mais caro do que o emplacamento do novo. É um contrassenso isso. É um contrassenso. Você compra um carro novo, o seu emplacamento é mais caro do que o do carro velho. Aqui não, a cinquentinha que tiver 1 ano de uso vai pagar mais caro do que a cinquentinha zero. Por quê? Vamos deixar o pessoal feliz. Olha, pessoal, o primeiro emplacamento é grátis. É bom, mas não está dito que o segundo vai ser cobrado. E na hora que vier o emplacamento, isso aqui vai para perto de 800 pau. 800 reais uma nova. Aí você compra uma por 4.300 e vai pagar quase 25% ou quase 20% do preço de sua motinha para poder emplacar a primeira vez. Quando a gente olha e vai para um veículo automóvel, por exemplo, popular, que hoje custa na base de uns 30 mil reais, o veículo popular, o emplacamento dele fica em torno de 1.500, 2.000 reais. Faça a proporcionalidade. Por que não fazer uma coisa proporcional ao veículo popular? Por que querer castigar e mastigar em cima daquele que tem a mais baixa renda? Tem mais baixa renda, mas é um trabalhador honesto. Aí, meus amigos, se do lado do Estado coisas como essas estão acontecendo e tem coisa melhor, se você tem uma cinquentinha que tem 3 ou 4 anos e você resolve emplacar porque você ficou com medo, você acha que vão prender sua cinquentinha, você chega lá para emplacar e tem a surpresa de alguém dizer: qual é o ano de sua cinquentinha? Aí você diz: a minha é 2013. Ele diz: opa, 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos pagar os atrasados todos, porque tu não pagasse, com mais as multas, porque teve multa porque você não pagou, e no fim o emplacamento fica mais caro do que a cinquentinha. Porque se você for vender essa cinquentinha no valor de mercado, com 5, 6, 8 anos, é uma moto que vai valer 800 pau, 600, 500, não sei, a depender do estado que ela esteja. Mas você, para emplacar, vai pagar 1.500 reais. Quem é que é o gênio que acredita que isso pode ser feito? Quem é o gênio que acredita que vai ter um burro que vai pagar isso? Porque o indivíduo que tiver com essa moto apreendida e cobrando dele 1.300 reais, se ele tiver os 1.300 reais para emplacar, ele não vai emplacar, ele vai comprar uma de segunda mão mais nova do que a que ele tem. Ele não é doido, ele não é burro, ele sabe quanto custou o dinheiro dele. Então, a gente vê que o que a gente está vivendo é uma situação alucinante, é coisa de doido. Ninguém consegue entender. E isso do lado do Estado. Aí, como se a desgraça não fosse pouca, vem o município de Maceió fazer da parte dela também. Quando não fez durante os 18 anos que teve para fazer a lei. Teve 18 anos para fazer a lei. O município não fez. Mas agora o município quer fazer. Vamos prender as cinquentinhas. Eu quero cumprir a lei. Não está na lei que tem que ser emplacada? Tem. Se não está, eu prendo. Por que não cumpriu a lei com a mesma veemência lá atrás? Por que não cumpriu a lei e fez a regulamentação da cinquentinha? Agora não, vamos emplacar. E aí eu fico me imaginando se isso não parece, como a gente diz no popular, um mata e o outro esfola. Porque a prefeitura está esfolando. O SMTT o que está fazendo é esfolando. O Estado mata de um lado, a prefeitura vai e esfola do outro. Aí prende a cinquentinha, leva a cinquentinha para lá. O camarada não emplacou porque já não tem dinheiro, porque está muito caro. Aí tem a cinquentinha prendida, é levada para lá. Aí paga taxa de guincho. Taxa de guincho é 80 pau, 80 reais. Aí chega lá e bota num depósito. Aí é de graça? Não. A taxa de depósito é de R$ 50,16 por dia.
por dia. Cada dia que fica lá é R$50,16. Aí você pode pensar, só, mas pelo menos minha cinquentinha está lá guardada. Eu estou pagando 50 pau por dia, ela está bem guardada, está sendo bem conservada. Estará? Alguém já foi lá para ver? Vocês não sabem? O Wilson foi. O Wilson bateu fotografia. Está jogada lá, no pátio, no meio do mato, debaixo de chuva, debaixo de sol, sendo vandalizada, porque vem gente lá e leva paralama, leva retrovisor, leva o diabo da cinquentinha, e ele não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. E se você, depois de tudo isso, você conseguir pagar, sim, eu me esqueci, também tem um detalhe, a cinquentinha só sai do depósito se tiver emplacada. Só que a cinquentinha, para ser emplacada, tem que emplacar no Detran. Aí o Detran é ali, mas ela está presa aqui. Como resolver o problema? Como resolver o problema? Ela só pode ser emplacada, só sai daqui de dentro se estiver emplacada. Mas só é emplacada dentro do Detran. Como resolver? Fácil. Para eles, muito fácil. Você paga mais R$200 para fazer a vistoria dentro da SMTT. Mais dinheiro que sai do bolso do proprietário da cinquentinha. Aí depois disso tudo, que você tenha sido explorado do jeito que foi, se levaram o pelo de todo mundo que está lá. Você conseguir emplacar, pagar, recebeu sua cinquentinha, aí lhe apresentam um documento que já vem escrito assim: declaro que recebi o meu veículo em plenas condições de uso e na mesma condição em que foi apreendido. É bom, estamos tirando a minha responsabilidade toda. O que foi desapareceu ali, o que quebrou ali dentro, o que deixou de existir, o seu banco que foi para o espaço porque estava no sol, não, eu peguei assim. Só que quando pegou a cinquentinha, vocês estavam montados nela e ela estava rodando e circulando. E na hora que você vai pegar lá, ela não tem nem condições de circular. Não é porque ficou muito tempo parada, não. Não é porque não tem gasolina, não. É que muitas delas foram depenadas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí a gente vê, mais uma vez, uma autoridade, a autoridade municipal, que não fez o que devia fazer lá de 97 a 2015. Agora, aqui, para querer explorar o povo, vem que a lei tem que ser cumprida. A lei só tem que ser cumprida se for para coagir a população, para coagir o povo. Agora, vocês sabem, no fim disso tudo, quem é o culpado? Alguém tem alguma ideia de quem é o culpado? Quem disse nós, disse com toda a razão. O culpado somos nós. Nós, porque esses caras que estão aí porque alguém votou no chefe dele. E aí ele nem voto tem, mas se acha uma autoridade. E eu digo, como eu não sou alagoano, não quer dizer nada, eu sou mais alagoano do que quem nasceu aqui. Porque quem nasceu porque a mãe estava grávida, e na hora que ele foi nascer, ela estava em Alagoas. Eu não. Eu estou aqui há 30 e tantos anos que eu decidi ficar aqui. Mas tinha um amigo meu lá de Recife que dizia que tem muita gente que tem autoridade do guarda noturno do mictório público de Olinda. Isso quer dizer o quê? Nada. Não tem autoridade nenhuma, mas acha que tem e faz atrocidade, e prende, e tem mais, e tem mais. Se você começar a discutir qualquer coisa na hora da apreensão de sua cinquentinha, você ou é preso ou é capaz de levar um tapão na orelha. E fica por isso mesmo. Então, essa briga da gente, eu já venho com essa briga, eu já falei isso em diversos lugares. É preciso a gente lembrar que tem alguém, pelo menos, que tem ficado do lado da gente. Quem é que eu posso apontar? Dudu Ronalça. Dudu Ronalça, para quem eu peço uma salva de palmas de vocês. Eu peço que seja aplaudido. Porque é uma pessoa que tem
desde a primeira vez que eu conversei com ele. Aliás, ele foi quem se prontificou depois de uma movimentação feita com os proprietários de Cinquentinha. Ele saiu de dentro lá da Câmara dos Vereadores, foi pessoal que é isso, e abraçou a nossa causa. Então a gente tem que reconhecer que Dudu fez uma lei, apresentou a lei, ela não foi aprovada. Nós temos também que nos lembrar do deputado estadual, Tarcísio Freire. O Tarcísio Freire foi outro que ficou do lado da gente, tem lutado conosco, foi conosco ao Palácio do Governo. Quando era vereador de Arapiraca, fez uma lei em Arapiraca, que eu conheço a lei, e cuja lei foi vetada por Célia Rocha. Porque ela não queria resolver o problema, ela queria deixar a bagunça do jeito que estava. Ela preferiu deixar do jeito que estava do que aprovar uma lei que tinha sido aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores. A desculpa é que aquele tipo de lei não podia ser feito pelo vereador, tinha que ser feito pelo prefeito. Tudo bem, ela tirasse o nome do vereador e botasse o nome dela e mandasse para a Câmara, e teria sido votado. Era a mesma coisa que podia ser feita aqui. Então, pessoal, nós devemos também nos lembrar de um indivíduo como o Tarcísio, que ficou do nosso lado. E agora, a gente vê que, mesmo com a luta dessas duas pessoas, nós não temos conseguido e não conseguimos resolver o problema. Recebemos muitas promessas. Promessa do governador, foi para a rádio, foi para o programa do... nem me lembro agora do apresentador, já sai, eu estou ficando velho, não me lembro. Prometeu que ia resolver. O Cacá, dentro daquela elegância e fidalguia dele, a dizer que estava resolvido, a dizer que a primeira taxa é livre, mas não diz quanto é a segunda. Era bom que ele dissesse quanto é que vai cobrar pela segunda e quanto vai cobrar pela terceira. E agora nós temos um personagem, uma pessoa, que, pelo menos eu vi um vídeo, que começou a se preocupar com a gente, que é o nosso ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. Então, pessoal, eu tenho mais essa esperança de que o Collor se aliando a essa campanha nossa, de resolver este problema, nós tenhamos ele resolvido. Eu, pelo menos, no discurso dele, eu vi ele dizendo que estava colocando o problema da Cinquentinha como meta de campanha e programa de governo dele. Não é isso? Então, eu diria para vocês que esperança a gente tem. Agora, lembrando sempre que nós é que somos os responsáveis. E outra coisa, se acomodar e dizer não tem jeito, eu vou dizer um negócio, pelo menos de respeito a mim. Eu só vou me acomodar quando eu estiver deitado dentro do caixão e morto. Porque não dá para eu estar me mexendo lá dentro, porque se der, eu não vou estar acomodado, não. Eu vou continuar brigando e lutando, porque isto é um absurdo o que querem fazer com os proprietários de Cinquentinha. É um absurdo que fazem com vocês, e agora eu vou falar de um lado que também precisa ser falado. Nós tínhamos, pelo menos, 8 marcas diferentes de Cinquentinha, vendendo Cinquentinha em Maceió. É 8, que eu me lembro. Johnny, Ditali, Trax, Bull, Kaczynski, Bravax, e mais umas 2 ou 3 que eu não me lembro mais o nome. Nós tínhamos uma loja como G. Barbosa, que vendia Shinerai, e eram 6 lojas de G. Barbosa vendendo Shinerai. Isso quer dizer que a gente tinha 6 com mais 8, pelo menos 14 empresas que vendiam Shinerai, vendiam a Cinquentinha. Isso era emprego de quem trabalhava vendendo a Cinquentinha. Isso era emprego de quem fazia a manutenção e o conserto e a montagem dessas Cinquentinhas. E isso era uma coisa que burramente, o Estado não está vendo.
era imposto pago. Era imposto pago e com a garantia, sem sonegação. Porque a cinquentinha, ela pagava o imposto na hora que comprava. Na hora que alguém comprava aqui em Maceió uma cinquentinha que vinha de Pernambuco ou que vinha do Rio de Janeiro, o imposto já estava pago. Porque o cinquentinha é comprado, o imposto é pago na cabeça. É o chamado substituição tributária. E na hora que essas empresas todas fecharam, deixaram de vender. Deixaram de vender, lógico, deixaram de comprar. Deixaram de comprar, deixaram de pagar imposto. E aí, eles perdem o imposto aqui e querem ir buscar como? Querem ir buscar via vistoria, placa, taxa de depósito, taxa de guincho, taxa de diária, ou seja, querem ir buscar tungando o bolso de vocês. É só isso que eu tinha para dizer. Queria agradecer a presença do vereador Zé Márcio. Saiu da reunião com os vereadores para vir para cá e passar a palavra para o vereador para dar também uma contribuição importante para a gente. Senhor presidente, demais vereador do Ronalsa, demais membros da mesa, Antônio José Maciel, senhor Wilson Oliveira. Primeiro, queria parabenizar o vereador do Ronalsa por trazer para esta casa um tema tão importante como essa questão da cinquentinha. Me desculpar também, vereador, porque eu não estou trajado conforme o ordenamento da casa, mas como se trata de audiência pública, e eu estava no médico, eu não podia deixar de estar aqui presente hoje. Sobre essa questão da cinquentinha, que virou inclusive tema de campanha e discussão política, dizer que sou totalmente a favor dos proprietários de cinquentinha. Eu, na minha infância, quando tinha 18 anos, tinha uma moto cinquentinha. Na época, nem a nota fiscal a gente era obrigado a andar com ela. Acho que muitos de vocês lembram disso. E, de repente, depois de mais de 15 anos, 16, 17 anos, o governo do Estado, ele resolve que essas motos têm que ser emplacadas e cabe ao trabalhador, ao proprietário, resolver o meio de como regularizar isso. É muito fácil você querer cobrar imposto e trazer essa responsabilidade para o proprietário. Muitos de vocês não têm essa nota fiscal, não têm a documentação, andavam normalmente trabalhando, como a gente viu hoje no interior. Eu também tenho um negócio em Atalaia, e a gente vê o número de motos, tanto em Maceió como em Atalaia, vereador do Ronalsa. E acho que está tendo uma insensibilidade muito grande, tanto do governo do Estado, como também da própria prefeitura do Maceió, de qual fazemos parte. Acabei de ligar para o secretário Tonho Moura, marquei com ele uma reunião já, junto com o vereador do Ronalsa, para segunda-feira, que a gente possa discutir essa questão das motos que estão apreendidas e que, para ele explicar o porquê não tá havendo a liberação. Ele me disse que tinha alguns casos de farol quebrado, outro de documentação, mas eu acho que isso é muito pequeno, tendo a dimensão do problema hoje que vive o trabalhador de Maceió. Muitas pessoas que trabalham hoje em Maceió dependem dos veículos ciclomotores e principalmente dessas motos de mais baixo custo. E cobrar o mesmo valor, como o doutor falou, os mesmos 2%, você, mesmo que o primeiro ano seja grátis, você comprar uma cinquentinha, de repente, vereador do Ronalsa, por R$5.000, e daqui a um ano pagar R$800, no segundo ano pagar R$800, já inviabilizou você ter um negócio. É a mesma coisa que você querer emplacar bicicleta. Já o governo do Estado vai querer emplacar bicicleta, emplacar carroça, emplacar cavalo, e a gente vai ter que procurar de onde vem o cavalo. Porque a gente sabe que tem cavalo registrado, esse cavalo sem registro. E a gente vai ter que procurar onde é que aquele cavalo está registrado para o governo emplacar. Então, eu acho que, nesse ponto, a insensibilidade tem sido muito grande.
Conversei com o vereador Ronalson, o vereador Dudu tem debatido e cobrado muito essa posição. Eu acho que, em relação a SBDT, é possível que essa casa interfira, negocie e converse, mas em relação ao governo do Estado, também é necessário, vereador Dudu, já que você é um dos líderes, junto com o Wilson, que a gente possa começar a trazer o movimento a discutir, inclusive também com os pré-candidatos ao governo do Estado, tanto com o pré-candidato Fernando Collor, como o governador atual, Renan Filho, que isso não passa de promessa, porque não adianta o governador dizer que até dezembro vai ficar aguardando essa questão de emplacamento, e depois, de dezembro, quando chegar em janeiro, as motos vão ser apreendidas do mesmo jeito, e o trabalhador é quem vai ser prejudicado no final das contas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Tenho acompanhado o sofrimento das pessoas, a perseguição que está sendo feita em relação à cinquentinha. Sou totalmente contra. Podem contar com esse vereador, independente de qualquer coisa. Fiz questão, vereador Dudu, de vir hoje para cá, para lhe acompanhar. Sei que hoje não estão todos os membros da nossa casa aqui, mas pelo que a gente tem conversado com os vereadores, eu acho que é unanimidade nessa casa hoje, que a casa ela comece, a partir de agora, a discutir e a trazer isso como uma causa para essa casa. Então, não tenho dúvida que vocês vão ter o apoio de todos os vereadores. A gente vai discutir, vai buscar uma solução primeiro com o SBT, e aí também vamos cobrar da Assembleia Legislativa, dos deputados que estão aí, querem ser reeleitos, que eles tenham esse compromisso. Eu não tenho o número total de cinquentinhas que tem hoje no Estado. São quantas? Você vê, mais de 35 mil famílias dependem da cinquentinha. Então, isso não é uma brincadeira não, isso é uma coisa assim, se você botar 35 mil, multiplicado no mínimo por 3 pessoas, já são mais de 100 mil pessoas hoje que dependem desse transporte, vereador. E de forma irresponsável, de forma abrupta, sem conversar com os trabalhadores, sem conversar com os proprietários, o governo simplesmente diz, ó, vai emplacar, vou emplacar, e não dá uma solução. Porque quando você chega e quer regularizar alguma coisa, você precisa conversar e saber como vai regularizar. Se apenas 10% dessas 35 mil motos tem, como é que chama, documentação regular, com nota fiscal, procedência, o governo ele tem que ver a forma que vai regularizar as outras 32 mil. Então, é importante ele dizer a forma, e não simplesmente traga o documento e resolva, porque aí fica muito fácil. Então, se de repente ele pensa em realmente taxar e regularizar, que taxe da forma mais barata possível, porque eu tenho certeza que todo mundo quer estar regular. Ninguém quer estar irregular no Estado. Ninguém aqui está pedindo, dizendo assim, governador, eu quero ficar irregular, eu quero ficar fora do processo. Se o valor da taxa ele for justo, certo? Ele não aumentar anualmente. Até o contrário, a gente vê em alguns casos, vereador, o emplacamento, ele ir baixando com o tempo do valor do carro. Então, naturalmente, a cinquentinha ela poderia chegar num valor de taxa e baixando até ficar numa taxa fixa. E aí sim vocês poderiam negociar e principalmente a minha maior preocupação, e eu vejo porque já fui proprietário de cinquentinha, e na época perdi a nota fiscal, e depois a loja fechou, que ela ficava até na linha do trem, e não tinha como eu buscar mais a nota fiscal. Estava no meu nome, mas você não podia segunda via, e é um direito do consumidor. Então, como é que você vai regularizar isso? Você vai comprovar como? O governo do Estado ele podia muito bem dizer, ó, nesse primeiro momento, eu vou dar 3 meses para que vocês se regularizem, vamos falar assim, quem não tiver documento vai ficar regularizado, a partir de agora, quem tiver vai ter que apresentar nota fiscal, comprar nova. Agora, o que foi passado, você não pode cobrar. Não tem como você querer cobrar nota fiscal, querer cobrar documentação, querer fazer isso, querer fazer aquilo. Tinha que existir, Dudu, um lapso temporal, um período pelo menos, de, ó, nesses próximos 3 meses, a gente vai poder regularizar, independente de procedência ou não. Porque aí você poderia, tranquilamente, chegar lá e dizer, ó, a cinquentinha é minha, ela teria aquele primeiro registro do seu nome, e a partir daí, sim, o governo do Estado, ele podia cobrar um valor, uma taxa, a cinquentinha ser emplacada realmente, no valor que fosse justo também. Que também não adianta regularizar e o valor ficar impraticável. Como o senhor Antônio falou, o senhor Antônio José Ascioli,
já já você usa a cinquentinha 1 ano, 2, já já você vai ter que descartar ela, porque não vai aguentar pagar o emplacamento. Então, realmente, a gente vê que as coisas, quando são feitas sem planejamento, sem organização e, principalmente, sem se preocupar com o trabalhador. Porque eu acho que nesse problema maior, esqueceram os proprietários que, na maioria, eu falo assim, até em 99% hoje, dos usuários de cinquentinha, são trabalhadores e que usam essa moto como instrumento de trabalho. Então, esqueceram isso. Simplesmente se preocuparam, e como falou o senhor Antônio, em buscar o dinheiro, arrecadar. 35 mil multiplicado por 400, vai dar não sei quanto, pagar isso, pagar aquilo, e acabou essa história. Regularizou todo mundo e esqueceram do principal, que é a questão do condutor, que é a questão do trabalhador, e que precisa. E que isso vai realmente atrapalhar muitas outras coisas, a economia de Maceió. Tem gente que é pedreiro, trabalha com isso, tem gente que é gesseiro, trabalha com isso, tem gente que faz casqueamento de cavalo, para mim lá na Talé, trabalha com isso, anda o estado todinho. Então, assim, eu acho que é possível resolver. Só precisa de um pouquinho de bom senso. Se o governo do estado, certo? Inicialmente, essa responsabilidade, eu falo do governo do estado, porque a responsabilidade maior de regularizar e das formas de regularizar é do governo do estado. Acho que a SBT tem que, nesse primeiro momento, baixar um pouquinho, vereador Dudu. Ó, espera aí, vamos esperar o estado resolver com os proprietários e com a categoria. Resolvido, a gente começa a fiscalizar. Porque se você dá um prazo, ó, vai ser 6 meses para se regularizar, aquele que já é proprietário, ele vai apresentar lá, mesmo que não tiver documentação, a gente vai dar a oportunidade dele fazer uma declaração, por exemplo. É possível você fazer uma declaração que é proprietário e se responsabilizando por aquilo. Aquele que não for, que esteja enganando, uma hora isso vai aparecer. Então é possível você, até com o termo de declaração, dizer que é proprietário. Ó, se fazer uma declaração aqui, prepara a declaração, a partir daí começa vamos dizer assim, começaria a regularização. Você vai, quem não tem nota fiscal, faz o termo de declaração. Aquele que não é fodeiro, que roubou, ele vai responder, a polícia sabe. Não precisa. Agora, tem que dar um meio de regularizar. Tem que dar um meio de as pessoas que não têm mais como buscar essa nota fiscal, que já compraram de outro, resolver. E não simplesmente recolher, taxar, porque se for partir do princípio de que só se regulariza com nota fiscal, não vai se regularizar nada. Isso aí já está bem claro, vereador. Não vai se regularizar nada. Se regularizar, como foi falado aqui, vai se regularizar 10% disso aí, 10% de 35 mil motos, são 3.500 motos. E vão ficar 32 mil pais de famílias de forma irregular. Acontecendo o que está acontecendo hoje no estado. Toda semana é apreendido não sei quantas motos e são leiloadas. É uma coisa totalmente sem lógica e que só prejudica o trabalhador. E pior, porque se a gente pensa assim, não, vai prejudicar o trabalhador e vai ajudar o Estado, mas nem isso faz. Na verdade, prejudica o trabalhador e prejudica o próprio Estado. Então, eu acho que o vereador do Ronaldo é um vereador competente, conhece bem, é um vereador de classe. Estou à disposição, vereador, para discutir com Vossa Excelência e com os representantes da categoria, a hora que for preciso, para dar ideias, para conversar. O presidente da Detran, o doutor Cagaiuve, né? Cagaiuve é uma pessoa de bem, é um advogado, é um cara que parece-me, não tenho contato com ele, mas meu pai conhece muito bem ele, e parece ser uma pessoa de bom senso. É preciso mostrar que se for partir por esse caminho, é inviável. Mostra a ele, ó, doutor, se for por esse caminho, é melhor não dizer que vai regularizar nada. Ou a gente parte por um caminho e para procurar uma solução, que essas pessoas possam, vamos falar assim, ter o tempo de regularizar. Acredito, vereador, que na época, não sei, na época do desarmamento, salvo engano, houve uma questão seguinte, as armas que não tinham nota fiscal, procedência, o cara podia ir na Polícia Federal, fazer uma declaração e ficar com sua arma registrada. Por que não podem em relação a 50? Qual é a diferença? Então a gente tem que procurar uma solução. E são várias que já foram dadas em relação a isso. Só precisa o governador do estado descer um pouquinho do alto da sua prepotência e se colocar no lugar do trabalhador. E ver que é preciso, nesse caso, abrir mão de algumas situações,
fazer como eu falei a você, de repente, uma declaração, algum documento de cartório, não sei, procurar uma solução que essas pessoas possam dar uma declaração dizendo que essa moto é dele, nesse primeiro momento, e regularizar a moto, com a taxa, logicamente, bem mais baixa. Se a alíquota for zero, como sugeriu o doutor Antônio, melhor ainda. Se não for zero, que seja meio, que se não for meio, que seja 0,3, que seja 0,1, mas que seja pagável. Porque o que for impagável vai virar já daqui a pouquinho, é como ele falou, daqui a pouquinho, ela no primeiro ano vai ser regular, tudo tranquilo, maravilhoso. No segundo, ela já vai passar a ser regular de novo e a gente vai estar discutindo, vereador, esse mesmo problema daqui a 2 ou 3 anos. Então, a solução que precisa ser dada é uma solução que precisa ser dada definitiva, a longo prazo, e que os trabalhadores possam regularizar suas motos e que possam trabalhar com decência, tranquilidade, sem estar nessa caça bruxa que a gente vê hoje. Então, era isso que eu queria falar. Agradecer a vocês todos. Me desculpar, vereador, mais uma vez, Dudu, por não estar a caráter, mas foi realmente uma questão, não podia deixar de estar aqui hoje conversando sobre isso, até porque a gente tem conversado muito, inclusive com o candidato da oposição, o senador Fernando Collor, sobre essa importância da cinquentinha. Ele tem, já colocamos ele na cabeça dele a importância de se resolver isso. E tenho certeza que mesmo se for eleito governador ou não, como senador, tanto o senador Brito Lira como o senador Fernando Collor, tem esse compromisso. Isso aí foi expressado a todos os vereadores que estão aqui, né, Dudu? De que vai resolver esse problema. E a gente vai cobrar, vai estar cobrando e vai estar junto com vocês. Obrigado e bom dia. Queria agradecer ao vereador Zé Márcio, até porque ele vem acompanhando de perto também com a gente essa luta de vocês. A gente tinha feito uma lei, tentado fazer uma lei na gestão passada, o vereador ele não era vereador, mas o pai dele era, o Zé Márcio, era vereador, pai, e ajudou muito, me ajudou muito nessa elaboração da lei, mas infelizmente foi dito em Arapiraca, que ao deputado Tarcísio, que a gente não podia fazer, tem que ser vindo do executivo. Mas infelizmente não se resolveu até hoje. E deixando claro, como o vereador Zé Márcio falou também, é o seguinte, que independente de candidatura, seja da situação da oposição, teria que também ter esse debate e esse compromisso dos candidatos. O senador Collor levantou essa bandeira, mas eu tenho certeza que essa discussão tem que passar também pelo governador Renan, pelos outros candidatos também, para que tenha um compromisso de ajudar a resolver. Porque, como o vereador Zé Márcio falou também, Collor é senador. Se ganhar a eleição, vai ser governador, mas se não ganhar, vai ser senador. Então, esse compromisso ele vai ter também com a gente, e a gente também tem que cobrar dos outros candidatos. Então, eu queria assim, agradecer mais uma vez o vereador Zé Márcio e parabenizá-lo também pela fala. Queria passar a palavra para o senhor Leandro. O senhor tem 5 minutos aí para poder também dar sua contribuição. Bom dia, pessoal. Eu sou possuidor do ciclomotor, né, há 7 anos já, né, conheço isso aí há um bom tempo, né, tive a oportunidade de me habilitar, né, comprei uma moto para mim, mas não deixei de abraçar a causa, até porque eu tenho um pai que tem uma cinquentinha, né, tem um ciclomotor e precisa dela para trabalhar, né. Eu queria que essa eficiência que a SMTT tem, essa liberdade, a gente tivesse na segurança pública, né? Onde um vagabundo assalta um cabo de cinquentinha e no outro dia ele está solto, né? E a cinquentinha lá está 4, 5 meses presa e o trabalhador não pode trabalhar, né? Ou seja, são leis que são tendenciosas para que o país continue na criminalidade, né? Infelizmente. Então, espero que o governador atual, o Renan, né, ou o que vier aí, né, junto com vocês aí, veja essa situação, né, do clamor de toda a população aqui, que está presente aqui, uma parte dela, e que possamos resolver esse problema o mais rápido possível, né, porque hoje está cômodo para mim, mas eu já senti na pele o que é estar nessa pressão, né, e
É só isso que eu tenho para falar, pessoal. Bom dia a todo mundo aí. Um abraço aí. Obrigado, obrigado. Chamar o senhor Antônio Sebastião. Bom dia. Bom dia, população aqui presente, como eu, usuário de cinquentinhas. Um bom dia para todo mundo. Esperamos que nessa reunião tenha coisas boas para nós, né? Bom dia a lideranças aqui também, presente aqui. Gente, é o seguinte, eu sou proprietário de cinquentinha como vocês, certo? Fui penalizado. Um minuto, por favor. Desculpa, pessoal. Fui penalizado aqui também como vocês, né? Tive a minha cinquentinha apreendida, eu sou guia de turismo aqui em Maceió e eu busco meus clientes aqui na orla de Maceió. Faço de Cruz das Almas a Pajuçara. Infelizmente, de 4 meses para cá, reduzi a minha renda em 70%, em virtude dessa ação da SMTT, né? Que é uma ação do governo estadual com o governo municipal, a qual nós estamos pagando um pato, porque eles põem aí um secretário para aumentar a arrecadação, e aí vem tirar da gente. Quando a gente vê na orla marítima de Maceió, carro circulando, com carro de 2 milhões, moto de 1.200 cilindradas, rasgando, tirando onda aí, assustando todo mundo, ninguém vem coibir esse povo. Aí vem coibir nós, que somos trabalhadores, que somos guerreiros, que utilizamos da nossa ferramenta para o nosso desenvolvimento. Tá ok? Então, isso aí é os agentes públicos da SMTT que chegam com sua força e arrogância, porque quando eles estão juntos, eles são fortes, entendeu? Como tem vários companheiros aqui que eles aprenderam a cinquentinha, nem sequer dá uma notificação de recolhimento da cinquentinha, né? Então, isso aí é um confronto do governo, isso aí é um confronto do governo com a gente, sociedade, certo? Como foi falado aí por outro companheiro, nós temos 35 mil cinquentinhas. Se juntar essas 35 mil cinquentinhas com amigos e com familiares, vai ultrapassar 100 mil pessoas. Isso conta. Isso conta, então vamos se unir, vamos se juntar, vamos botar em grupo, fazer uma campanha contra o governo, porque isso é interesse do governo. Aí, às vezes, tem pessoas que não têm a sua nota fiscal, chega lá e a maior dificuldade é para você regularizar, porém que se o governo quiser, depois do prazo que ele dá para você pegar a sua motinha lá, ele tem como conseguir zerar tudo aquilo ali e levar a sua moto a leilão. Então, ou seja, é um interesse do governo. Gente, nós votamos em pessoas que querem nos ajudar ou querem botar nós para o buraco? Porque se eles tiram o que é nosso, para nós é difícil, para eles é fácil regularizar, então eles têm interesse nisso, né? Então é um abuso de poder, eu acho, da parte do MDB. Eu tenho fotos aqui presentes, tenho fotos presentes no meu celular, onde na convenção do PMDB, no dia 5 de agosto agora, tem a maior regularidade, todos os pessoal, só carrões, L200, Pajero, Hilux, todos parados em 2 faixas, em faixa de rolamento. Eu liguei para a SMTT chegou presente e não fez absolutamente nada. Eu tenho as fotos para comprovar no meu celular. Eles demoraram 10 minutos lá, não multaram ninguém, e eu perguntei por que eles não iriam multar, eles falaram porque era carro de fulano, cicrano e seu Beltrano. Então, nós temos que perder esse medo de que nós não temos direito de ir correr atrás do que é nosso. Isso aqui é nosso. Se eles estão lá, foi porque nós botamos. E nós temos que correr atrás do nosso direito. Entendeu? Então, eu peço a todos vocês que se juntem, interesse nosso. Porque isso aí, pelas fontes minhas, falaram que é o interesse do governo. É 70% para o governo das multas e 30% vai para a SMTT. Porém, os gestores são temporários. Então, por que um gestor que já tem seu grande salário, tem tanto interesse em aumentar a arrecadação,
pegando os menores, os menos possibilitados, as pessoas que têm menos condições. Vamos lutar, vamos atrás e vamos fazer política, pessoal, porque isso é política. Muita gente hoje não quer saber de política, porém, para nós comer, beber, dormir, nossos filhos para o colégio, para nós termos um bom emprego, dependemos da política, porque é eles que ditam a lei, para melhor ou para pior. Obrigado, bom dia. Queria parabenizar o senhor Antônio. Eu acho que o sentimento dele é o sentimento de todos. E dizer o seguinte, senhor Antônio, que infelizmente está parecendo que existe uma parceria da CMTT com o governo do Estado e com o Detran. Não sabia que tinha essa parceria, não. Eu vou até procurar saber, porque isso que você acabou de falar, dessa questão de que foram na convenção e não quiseram multar, isso é uma coisa muito séria. Mas eu acho que junto com o vereador Zé Márcio, que tem hoje tem ajudado muito aqui a liderança do governo, para que a gente possa procurar ver o que é que está acontecendo, porque realmente é um negócio muito sério. E outra coisa que eu queria falar, o povo está revoltado com política, isso é verdade. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer agora, e eu vou falar agora como cidadão, não como político, é que tem que pesquisar, antes de votar, procurar saber informações. Porque depois que vota não tem mais jeito. E essa categoria é uma categoria muito forte, só que não, infelizmente, vocês não estão exercendo a força que vocês têm. Por quê? Porque vocês têm que estar juntos, entendeu? Tem que escolher quem vocês vão votar, como todo mundo tem que escolher, mas você tem que escolher isso junto com a categoria, com o presidente, com o senhor Acioli. Se vocês têm que se juntar para poder você também poder cobrar. Porque quando você vota uma pessoa que você não tem contato, nem conhecimento, como é que você vai cobrar amanhã? E, infelizmente, a gente vê isso muito, o povo muito revoltado, fala muito de político, mas é como o senhor Acioli falou também, a gente, como eleitor, não faz a parte da gente. Porque se você fizer a pesquisa, 2, 3 meses depois da eleição, a maioria das pessoas não sabe nem quem votou. Como é que você vai cobrar? Então aproveite o momento que vocês estão passando, não dessa audiência, mas que a perseguição que vocês estão passando, não só em Maceió, como em todo o Estado, não só em Maceió, como em todo o Estado, para que vocês possam se juntar. E amanhã vocês possam abraçar uma causa, mas também essa causa lhe abrace. As pessoas que vocês vão abraçar, lhe abraçam também. Porque não adianta vocês assumirem uma causa hoje e amanhã vocês não terem retorno. O vereador Zé Márcio quer dar uma palavrinha, e também o senhor Acioli, então eu vou passar para ele, depois o vereador Zé Márcio vai passar para o senhor Acioli. Vereador do presidente, primeiro parabenizar o colega em questão pelas palavras, me sensibilizo com a causa dele, dizer que realmente a vida normal das pessoas, é necessário se fazer política diariamente. Faz parte da vida. Infelizmente, a gente não pode negar a política. Faço política com muito orgulho. Tenho esse sentimento de estar no primeiro mandato, mas junto com outros vereadores, como o vereador Dudu, o vereador Kelma e outros companheiros, fazendo um bom trabalho aqui na Câmara Municipal. Outra questão, Dudu, estava conversando aqui com o amigo Wilson, que um caso muito mais complexo que o caso das Cinquentinhas, por exemplo, é o caso de moradia legal. Moradia legal instruído pelo Tribunal de Justiça, onde é possível, hoje, regularizar as casas que não tinham documento. Por exemplo, aqui em Rio Largo, foi feita agora regularização de quase 800 casas. Em Atalaia, 1.600. E as pessoas não tinham sequer um recibo de compra e venda. E o tribunal foi, com muita competência, muita responsabilidade, a gente tem que dar o braço em relação a isso, e conseguiu instituir o programa Moradia Legal, e hoje as pessoas que não tinham documento de casa têm o seu registro, inclusive de graça. Inclusive o registro de graça, sem pagar qualquer valor. Então, uma coisa muito mais complexa, que é um pedaço de terra, uma casa, vereador, muito mais complexa. Você sabe que regularizar uma motinha que tem um chassi lá próprio, que tem um registro próprio, e você regularizar uma casa, um terreno, uma edificação que sequer tinha autorização da prefeitura para se construir, que se construiu de forma irregular, de repente um andar diferente, totalmente fora do plano diretor, mas por vontade política, porque o Tribunal de Justiça, quando fez, foi por vontade política.
Ele foi e regularizou, criou o programa e milhares de alagoanos, eu estou falando aqui rapidamente em algumas cidades que eu conheço, sei que foi feito em Capela, foi feito em Atalaia, foi feito em Rio Largo, posso aqui citar várias e várias, feito de Antônio de Vilela também, vereador. Então, várias cidades de Alagoas tiveram o programa de moradia legal feito, os prefeitos das cidades se interessaram, porque, logicamente, isso trazia voto, logicamente, faz parte da política, trazia uma sensação boa. Quem não quer ter sua casa regularizada? Então, automaticamente eu vejo que, se num caso específico, como a questão do moradia legal, foi possível registrar e dar ao proprietário da casa o direito legal, inclusive com documentação em cartório, sem qualquer custo, de ter sua casa e sua moradia registrada digna, por que não casa cinquentinha? Então, a gente vê que realmente está faltando o quê? Vontade política. Agora, vereador Dudu, sei que de Vossa Excelência não vai faltar essa vontade. Sei quando você abraça uma causa, conheço o seu trabalho nos mercados, com os comerciantes, sei que você é a pessoa ideal, não estou aqui falando, Dudu é meu amigo, não voto nele, inclusive, para deputado, mas é uma pessoa que tem a competência e quando abraça uma causa vai até o fim. Tenho certeza que os proprietários de cinquentinhas, que hoje são 35 mil, mas representam, como eu falei aqui, mais de 100 mil pessoas, tem uma pessoa que realmente vai buscar, vai se empenhar e vai lutar por eles. E tenho certeza que a solução é muito fácil de se dar, muito fácil de dar. Só basta ter vontade política. Pelo que eu estou vendo e pelo que a gente vai conversando, a gente vai ouvindo, porque não tinha totalmente inteirado sobre o assunto, mas a gente conversa aqui com o Wilson, conversa com um, e vai lembrando do que está acontecendo, porque a gente tem uma experiência na área administrativa, sou advogado também, passei por prefeituras, então, automaticamente a gente vai se lembrando do que vai acontecendo e vai saber, poxa, o moradia legal é muito mais complicado, o desarmamento foi mais complicado e foi resolvido. Então, eu acho que é fácil de resolver, é só querer. E com certeza, vereador Dudu, com Vossa Excelência à frente, com o Wilson, com o Antônio Carlos e todos vocês, a gente vai encontrar uma solução o mais rápido possível, porque não tem como argumentar que não tem como resolver. Só citando 2 casos básicos, a gente já mostra que é possível. Então não tenho dúvida que vai ser resolvido e a gente vai conseguir, com certeza, resolver esse problema que afeta tantos pais de famílias. Obrigado. Eu queria passar para o senhor Acioli, tem o seu Jota para falar ainda e o seu Vivaci. Eu queria salientar e também parabenizar o senhor Acioli, que é o único empresário que ainda consegue não, acho que não é nem conseguir, né? É que ainda está acreditando e que está lutando. Teimosia. Que infelizmente, como ele falou, a maioria já fechou não, eu digo mais, quebrou, né? Teve que fechar a sua loja porque, infelizmente, não estava tendo o apoio devido nem do Estado nem da Prefeitura. E hoje, de 7, 8, 9, 10 empresários aqui em Maceió, né? Fora o Estado todo, só tem o senhor Acioli. Então, parabéns ao senhor também, porque, acima de tudo, está acreditando na causa, porque se não acreditasse, já tinha fechado sua loja também. Obrigado, senhor. Eu queria utilizar as palavras do nosso vereador há pouco e fazer um contraponto. Ele disse que pode ser que a gente faça uma similaridade entre o problema das cinquentinhas e o problema das residências, porque foi só ter vontade política que se resolveu o caso das casas. E o da cinquentinha só está faltando vontade política, pelo menos foi isso que eu entendi que foi dito. E eu fico me perguntando se está faltando vontade política ou se, na verdade, está havendo uma vontade política muito grande de não resolver. Porque vejam só, cada um dos proprietários de uma cinquentinha usa a cinquentinha de manhã para ir para o trabalho e, na pior das hipóteses do exemplo que eu vou dar, usa a cinquentinha de noite para voltar para casa. Então, ele usa a cinquentinha pelo menos 2 vezes por dia para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Se ele não tiver uma cinquentinha, ele vai para o trabalho e volta para o trabalho de quê? De ônibus. Quanto é uma passagem de ônibus? Quanto? 3 e...
Tem 65. Eu vou fazer uma conta de vendeiro, 4. Então, para cada proprietário de cinquentinha, por dia, são R$7 de passagem de ônibus. Eu não sei se não existe uma vontade política de não resolver mesmo a questão da cinquentinha. Não estou dizendo que é, mas eu me pergunto. Agora, foi dito que o problema é que, às vezes, o proprietário da cinquentinha não tem nota fiscal e, por isso, ele não consegue emplacar. Isso é meia verdade. Isso não é a verdade inteira. Não é a verdade inteira. Por quê? Porque, às vezes, o cara tem a nota fiscal. O cara está com a nota fiscal na mão, correta, direitinho. O que ocorre é que existe um danado de uma coisa que tem uma sigla que é chamada BIN, B-I-N, que é um registro nacional. Ou seja, toda vez que é vendida uma moto para uma concessionária pelo fabricante, ele emite a nota para aquele concessionário e ele informa o conselho, a Renavan, vendi uma moto para o concessionário tal. A moto é marca tal, cor tal, tem tantas cilindradas, número do chassi e número do motor. E isso fica registrado lá e isso é chamado BIN, está lá. Quando você resolve fazer o emplacamento do jeito que está sendo feito hoje, que é em cima das coxas, mal feito, porque não estão estudando, o cara do Detran chega, entra no computador, digita para emplacar, diz, cadê o número da BIM? Não tem. Muita gente não tem o número da BIM. E por que não tem o número da BIM? Não tem o número da BIM, porque quando aquela moto foi vendida, a lei dizia que para ser emplacada era preciso uma lei municipal. Não tinha lei municipal. Então o cara não informava para ter a BIM. Então não tinha BIM. Não tinha BIM. Por quê? Porque não tinha lei municipal. E quem devia fazer a lei municipal? As autoridades. As autoridades deviam fazer, mas eles não fazem porque não cumprem a lei. Então não tinha BIM. Agora, o cidadão quer emplacar a motinha dele, ele está lá guardado, tem a nota fiscal. Ele, às vezes, até plastifica a nota fiscal, guarda num cofre, esconde em algum canto dentro de casa para não perder, porque aquilo vale muito dinheiro para ele. Aí ele chega no Detran e diz, eu quero emplacar, qual é a minha nota fiscal? Aí o cara do Detran vai lá e diz, cadê a BIM? Não tem a BIM, ele se vire para arranjar a BIM. O que é que ele faz? Ele vai procurar quem vendeu a moto para ele. Chega lá, o cara quebrou. Não existe mais. A Trax não existe mais no Brasil. O chinês foi embora porque não aguentou. O chinês foi embora porque não aguentou. E agora, como é que o proprietário da Trax, que não tinha a BIM, vai conseguir a BIM? Nem com a ajuda de Cristo, nem de Pai de Santo. Não tem remédio. Não tem remédio uma situação dessa. E o Detran sabe disso, porque eu já disse isso ao diretor-presidente do Detran. Eu já disse isso ao senhor Williams, que é assessor do presidente do Detran. Eles sabem disso, que não tem como resolver esse problema. Não tem. E agora? Aí o cidadão fica, mais uma vez, impedido de transitar com um bem que é dele, que ele pagou com o dinheiro dele, que ele lutou, e está proibido. E o pior, é preso e é leiloado. Isso é confisco. Isso nem os piores regimes autoritários fizeram. A Alemanha nazista fazia isso com o que era propriedade de judeu. Era isso que acontecia, confisco. Você tem o judeu tinha um dente de ouro, arranca o dente de ouro dele, porque a gente vai precisar. É a mesma coisa agora, você tem uma cinquentinha, eu vou confiscar, eu vou vender a cinquentinha, ele vende, faz um leilão da cinquentinha, e o dinheiro vai para quem? Para quem é que vai? Vocês conhecem algum proprietário de cinquentinha que teve a cinquentinha leiloada
e recebeu o dinheiro de volta? Para quem foi o dinheiro? Mas eu vou lhe dizer, eu só vou supor, eu não sei dizer, primeiro porque eu não sou do governo, tá certo? Eu não sou do governo, então eu não posso dizer. Segundo, eu não sou governador. Agora eu posso imaginar. Eu posso imaginar que pode ser uma questão que se chama competência, tá? Eu tenho uma formação, eu sou engenheiro químico. E eu posso dizer a vocês, sem falsa modéstia, que eu, quando era engenheiro químico, eu era competente. Eu sabia o que estava fazendo, tá certo? Mas se você me puder, numa sala de operação, na frente de um doente, para eu fazer uma cirurgia, faça isso comigo não, porque eu sou incompetente, eu não vou poder resolver a situação. Então pode ser uma questão de competência, mas competência de quem? Daquelas pessoas que estão à frente dos órgãos que deveriam estar resolvendo isso. É questão de competência. E por que é questão de competência? Aí eu vou lhe explicar por que é que existe a danada da necessidade do BIM, que eu também já discuti com o pessoal do DETRAN. Essa necessidade do BIM, ela vem o seguinte: se você compra um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, uma caminhonete, você transita por todo o Brasil. Você sai de Maceió, vai para o Arroio Chuí, vai para Porto Alegre, você vai para Cuiabá, você vai para onde quiser. E se você sofrer um acidente lá, ou tiver uma multa lá, ou alguma coisa lá, é necessário que o país, o governo, tenha um controle e uma informação a respeito desse veículo. É um veículo que foi comprado em Maceió, foi emplacado em Maceió, mas está lá, em Brasília. Então, esse BIM serve para isso. Muito bem. Então, vamos agora avaliar a cinquentinha. Voltando, por isso eu comecei a falar do Código de Trânsito lá em 1997. Voltando para 97, quando foi feito o Código de Trânsito, dizia que a cinquentinha tinha que ter uma lei municipal para resolver o problema, emplacamento, etc. E por quê? Qual a diferença? Qual é o problema que botaram a cinquentinha junto com o veículo tração humana, junto com o veículo tração animal? Mas por quê? Eu vou responder a vocês por quê. Porque são veículos eminentemente de uso municipal. Ninguém, ou muito poucas pessoas, estamos falando em 35 mil, mas o número que eu manejo é que em Alagoas foi vendido mais de 60 mil. Alagoas foi vendido mais de 60 mil. O Wilson derruba para 35 mil, porque tem aquelas que quebraram, que bateram, se desmancharam, que o ladrão roubou e foi para o desmanche. Então ele fala 35 mil. Muito bem. Dessas 65 mil, não sou eu que vou fazer a avaliação, são vocês que vão fazer a avaliação, que vocês conhecem mais do que eu, que vocês andam nela. Quantas vocês acham que saíram de Maceió e foram até Porto Alegre, rodando? Quantas? Cinquentinha. Quantos caras que têm o rabo duro a ponto de aguentar, sentado numa cinquentinha, sair de Maceió e ir até Porto Alegre? Porque é necessário ter um traseiro de aço para aguentar um negócio desse. Eu diria para você, 1 ou 2, não foi mais do que isso. Se tiver. Então, a cinquentinha é um veículo de uso municipal. É para ter um veículo de uso aqui dentro de Maceió. Aí eu vou de novo fazer uma pergunta para vocês, na cinquentinha de novo, vocês conhecem mais do que eu. Quantos cinquentinha vocês acham que vão, com uma certa frequência, ou se é que vão, de Maceió até Delmiro Gouveia? Quantas? O nego vive vindo daqui para Delmiro Gouveia montado numa cinquentinha? Vai, tem um ou outro doido que vai. Mas é 1, é 2 que vão. Não tem mais do que isso. Então, esse controle nacional que é imposto ao automóvel, ao caminhão,
Não faz sentido ser imposto a cinquentinha. Porque o nego não vai vivendo indo de Maceió para Porto Alegre, de cinquentinha. Então, um acidente, ou um problema, ou que tenha com a cinquentinha, ele fica restrito ao município, ou no máximo ao estado. Aí o camarada, por conta de uma exceção, como eu ouvi, diz, bom, mas eu conheço um cara que vai até Sergipe. Quer dizer, porque tem um que vai até Sergipe, 35 mil ou 40 mil estão agora obrigados a fazer isso por conta de um. Me desculpem, é falta de inteligência. É falta de inteligência, ou então é intencional má vontade. O que é que tudo isso que eu estou dizendo serve para dizer o quê? A cinquentinha não precisa ter BIM. Não precisava ter BIM, bastava ter o controle interno do Estado, aqui a gente resolvia. Aí o problema ainda está aí. Tudo bem, bastava ter. Mas o cara hoje tem uma nota fiscal na mão e não tem o BIM, porque naquela época lá atrás não precisava ter. Como é que a gente resolve? Aí é que entra o que disse o vereador aqui. É uma declaração dele. Este veículo é meu e ele vai apresentar. E aí eu pergunto, quantos desses, como eu também já ouvi, como eu também já ouvi de algumas outras, mas eu posso estar regularizando um veículo roubado. É verdade, ele pode estar regularizando um veículo roubado. Aí, ele, para não regularizar um veículo roubado, ele prejudica 35 mil. E ele estará regularizando um veículo roubado por incompetência dele, governo, que não fez desde 97 o que devia ter feito. Ele devia ter feito, o problema era dele, ele que criou o problema, ele que encontra a solução, mas não, ele joga a solução para a gente. Então, pessoal, não é nem a falta da nota fiscal, o cara tem a nota fiscal, agora não tem a BIM. Então vejam que o governo, e quando eu digo o governo, vale municipal, estadual, tudo, as autoridades, foi quem criaram um problema, mas que não estão tendo competência ou vontade de resolver. Porque para resolver tem 500 soluções. 500 soluções tem para ser dada. Tem essa situação de uma declaração do indivíduo, a moto é minha. Se alguém aparecer, não é minha, é minha, então que vão para a justiça discutir aquilo dali. Alegar por conta disso daí que não regulariza é querer continuar na safadeza, que é a situação que a gente está hoje. Alegar que não, eu vou deixar de cobrar o primeiro emplacamento, vai o segundo. Quem é que vai emplacar? Como é que vai ser? Aí quando chegar na hora de emplacar o segundo, como é que fica você? Agora, eu vou lhe dizer o que é que acontece isso. É que hoje existe uma massa muito grande que tem veículo que não foi emplacado ainda. Então, essa massa está fazendo uma pressão para não pagar o emplacamento e essa pressão está sendo sentida. Aí o camarada faz o seguinte, olha, primeiro o emplacamento não tem. Aí todo mundo pagou o primeiro emplacamento. Só que o segundo emplacamento vai ocorrer de todo mundo junto, sim ou não? O segundo emplacamento vai ser todo mundo junto? Vai? Não vai não vai ser junto não, sabe por quê? Porque o segundo emplacamento é em função do último número da placa. É o último número da placa. Um vai emplacar em janeiro, outro vai em fevereiro, outro vai ser em março. Aí dilui. O número não é mais aquele bolo. O número vai ser menor. Então, a reclamação, quando for pagar o segundo, vai ser uma reclamação menor do que é hoje, porque hoje é todo mundo. Então, eu estou abrindo mão hoje, jogo lá para frente, e lá para frente vai dividir. Aí lá para frente vai dividir os que vão emplacar por mês. Então a pressão é menor, vai ser menor. Olha, aí dá para a gente empurrar com a barriga, aí dá para a gente fazer do jeito que quer. Ou seja, não se está resolvendo o problema. Porque resolver o problema é
é tanto para emplacar, é um valor correto, é um valor admissível, é um valor que pode ser pago, é proporcional ao valor da motinha, não pode cobrar o atrasado e a desculpa de que está na lei e tinha que pagar lá de trás, pode ser resolvido porque é um imposto estadual e, sendo assim, é o governador quem pode dizer qual é evidente que vai ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, mas é um problema que pode ser resolvido aqui, não precisa ir para Brasília, não precisa ir para canto nenhum, não. Agora, precisa é ter consciência. E, de novo, como disse o Antônio ali, o Antônio, você disse, quem é o culpado, eu queria ouvir de novo. Antônio, quem é o culpado? Quem é o culpado disso tudo que você disse? Ah, então, o culpado disso tudo somos nós. 35 mil pessoas, multiplique por 3, dá gente para cacete. Vamos fazer pressão. E a hora de fazer pressão, melhor hora que tem para fazer pressão, está agora em novembro. Está chegando agora em novembro, a hora de fazer pressão. É hora de fazer pressão. Porque se o governador quiser, ele resolve o que é dele. A parte dele. E o prefeito, se quiser, também resolve a parte dele. Como? Pois é. Então, pessoal, o que está faltando é vontade política deles de resolverem, tá certo? E a gente tem que pensar que pode ser que hajam outros interesses por detrás para que as cinquentinhas não tenham uma solução. Porque eram 8 ou 9 lojas em Maceió vendendo cinquentinha, hoje só tem uma. As outras 2 estão vendendo pela internet. Tem um lá por cima no tabuleiro que estão vendendo cinquentinha, que não dão garantia da cinquentinha, não dão coisa nenhuma. A nota fiscal vem de Recife para cá, não é nota fiscal daqui, é nota fiscal de Recife, porque ele não pode faturar para cá. O Estado está perdendo dinheiro, porque o ICM é pago como se o cara tivesse comprado em Recife, não está sendo pago aqui. Então, só tem hoje, em Maceió, uma única loja vendendo cinquentinha. Só tem uma. Eu não sei se o interesse não é esse. Vamos acabar com as cinquentinhas. E aí acaba com tudo. Eu queria só chamar a atenção dessas coisas a mais. E mais uma vez, pessoal, dizer que sem vocês unidos, adeus. Adeus, estamos todo mundo perdido. Muito obrigado. A gente já está com a hora já um pouco adiantada, mas eu vou passar a palavra para o seu Jota, depois o seu Divaci também quer falar. Antes de passar a palavra, registrar a presença do seu Nelson, foi prefeito lá de Matriz de Camaragibe. Bom dia e que a paz e o amor de Deus esteja com todos. Venho aqui, o que eu queria falar, o senhor já me falou, Luiz, que era sobre o PIN. A questão do PIN, tá entendendo? Era o que eu ia falar. Mas eu acrescento as palavras do senhor na mesma questão da habilitação, tá entendendo? Que seria a ACC, que estão exigindo tanta coisa no mundo, tá entendendo? Que como se fosse para um veículo de grande porte, de alta velocidade. E na verdade a cinquentinha não é assim, tá entendendo? E vamos botar assim, 70% do que usa cinquentinha é analfabeto. E nós sabemos que as placas hoje de sinalizações são todas simbólicas, não só poucas são numéricas ou escritas, tá entendendo? São mais simbólicas. E geralmente esse pessoal analfabeto tem mais memória, gravação de memória do que nós que
Está entendendo? Então eu queria o seguinte, que não fosse tão exigido assim para tirar a habilitação, quanto é para uma habilitação normal. Até mesmo porque o pessoal que usa cinquentinha é só aqui na cidade, não sai do estado, não sai, né? Então não precisaria uma coisa tão na cidade, Tá entendendo? Não é tão... Tá entendendo? Aí seria por aí, e pediria ajuda de vocês também, porque, como eu digo, 99% do pessoal aqui são analfabetos, não sabem se expressar e conversar. Aí a gente solicita a força de vocês aí, nessa questão também. E voltando à questão do BIM, porque é o seguinte, essas motos que estão apreendidas, geralmente, certamente vão para leilão. Quando elas saírem para leilão, vão sair emplacadas. Para emplacar não precisa do BIM, por que não fazem agora? Tá entendendo? Era isso que eu queria falar, tá entendendo? Estamos aí, obrigado a atenção de todos. Dudu, eu queria responder a ele. Pode responder. Pessoal, como é o seu nome mesmo? Como? J, a letra J. J, eu quero dizer a você o seguinte, você tem razão nisso. Só eu não falei no assunto, porque eu acho que a gente precisa dividir os problemas. A gente tem um problema hoje que é o emplacamento de cinquentinho, tudo isso é um problema seríssimo. O outro problema é o problema da habilitação, como você chamou a atenção. Eu só vou dizer o seguinte, eu disse que sou engenheiro químico, mas eu não disse que eu estou terminando o curso de Direito. Sou velho, cabeça branca, mas estou terminando o curso de Direito. E meu trabalho de conclusão do curso de Direito é justamente sobre a inconstitucionalidade da exigência de que a pessoa, o brasileiro, seja alfabetizado para tirar a carteira de motorista. E eu digo que é inconstitucional, baseado numa coisa simples, eu não vou falar muito, mas eu vou dar um exemplo. O analfabeto brasileiro, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas ele sabe falar. Ele fala português, ele se comunica, tá certo? Ele fala comigo, fala com você, fala com todo mundo. Como você bem disse, a lei de trânsito é muito mais simbologia, símbolo. Ele olha para aquilo ali e está lá. Um corte no meio, ele sabe que é proibido estacionar. Ocorre que o Código de Trânsito brasileiro deixou o Conselho Nacional de Trânsito que regulamentasse a emissão das habilitações. E se não me falha a memória, a resolução 28 começa dizendo assim, é requerimento para obter a carteira de habilitação ao brasileiro ser alfabetizado, ponto, está lá. Aí você olha e diz, deve ter uma razão. Aí eu vou e pergunto, que não é uma pergunta, é uma afirmação. Um alemão, um inglês, um russo, chega no Brasil, ele não lê português, ele não escreve português, e pior do que o analfabeto da gente, não fala português. Então eu diria que esse estrangeiro, esse alemão, esse inglês, ou o que seja, ele é mais analfabeto em português do que são os nossos analfabetos. Porque os nossos falam, ele nem fala. Ele nem fala. Mas ele dirige, ele pode dirigir no Brasil. Ele pode dirigir no Brasil e dirige para cima, para baixo. Porque ele tirou uma carteira no país dele. Mas aqui, ele sabe ler o que está escrito? Não. Aqui ele sabe escrever alguma coisa de português? Não. Ele não sabe nem falar português com um guarda de trânsito se for parado. Não sabe nada, mas pode dirigir. Aí pergunto eu, por que que ele pode dirigir sendo um analfabeto de pai e mãe completamente analfabeto na língua portuguesa, se o brasileiro, que pelo menos falar português sabe, ele não pode tirar a carteira de habilitação? Ele não pode, porque o exame de habilitação começa com uma prova escrita dizendo, bota um símbolo e diz, diga abaixo quais das alternativas está correta. A, proibido de estacionar. B, não siga adiante. Ele não consegue ler,
Ele sabe aquele símbolo que está querendo dizer, mas ele não sabe o que estão perguntando a ele. Faça uma prova oral. Faça a prova oral. Chame o analfabeto e bota o analfabeto, banca examinadora, boca, vem cá. Aí bota o símbolo na cara dele. O que é que isso aqui quer dizer? Ele sabe falar. Ele entendeu o que está sendo perguntado. O que é que isso aqui quer dizer? Ele fala português. Aí ele vai responder, proibido dobrar à esquerda. Porque ele sabe. Tá certo? Aí o que é isso aqui quer dizer? Proibido dobrar à direita. Ele sabe. E no fim, esse analfabeto pode ser um motorista muito melhor do que eu, que sou alfabetizado. Muito maior, muito melhor do que eu. Então, veja só, esse mesmo exame, vamos fazer com um alemão que não fala português, o que é que ele vai dizer? O que é que ele vai dizer? Alemão, chega aqui, o que é que esse símbolo quer dizer? Ele vai ficar olhando para a cara de você e ficar com cara de mané. Ah, é? Ele não sabe o que você está dizendo, porque ele é tão analfabeto que nem português ele não fala. Aí, a gente está com outra situação. Eu estou fazendo um trabalho, como eu disse, é o trabalho meu de conclusão de curso disso daí, tá certo? Esse assunto já foi levado para Brasília, já foi levado para o Conselho Nacional dos Diretores de Trânsito do Brasil. Mas eu não falei, porque eu acho que é outro problema, eu acho que é outra discussão. E se a gente quiser resolver todas essas coisas de uma vez só, a gente termina não resolvendo nada. Eu estou optando para a gente tentar resolver o problema da cinquentinha aqui e deixar a carteira de motorista de lado, porque ela não atinge só quem dirige cinquentinha, ela atinge quem dirige caminhão. E eu pergunto a vocês acreditam mesmo que a maioria dos motoristas de caminhão, de Coité do Noia, sem nenhum demérito para Coité do Noia, de Boca da Mata e por aí, todos eles são alfabetizados mesmo? Será que são? E a gente sabe como é que é a história, tá certo? Então o que é que acontece esse regulamento imbecil e idiota? Na minha opinião, ele joga o brasileiro na marginalidade. Porque se ele fizesse uma prova oral, o cara ia fazer a prova oral, dentro da legalidade, se submetia, fazia e ganhava a carteira. Como não pode, mas ele precisa ganhar o dinheiro, mora lá no interior, tá certo? Tem um dinheirinho, comprou um caminhão, ou nem isso tem, vai trabalhar para quem tem o caminhão. Ele precisa ter uma carteira e ele se submete a certos procedimentos que a gente sabe que não são legais. O camarada compra a carteira e isso aqui é a verdade. O cara compra. Por quê? Porque estão obrigando ele a cair na marginalidade. Cheguem junto desse cara e diz, fulano, vem cá. Vamos fazer uma prova oral. Ele vai fazer. Então, a questão da habilitação, eu entendo que é séria, é grave e é inconstitucional. Porque o governo, e agora é o governo federal, que deveria dar educação a todo brasileiro, está na Constituição dizendo que é um direito constitucional ter educação, ele não dá. E para completar, além da queda, vem o coice. Eu te proíbo de conseguir uma profissão de motorista para levar para casa comida para a mulher e para os filhos. Isso, para mim, é um verdadeiro absurdo. Era o que eu tinha para lhe explicar. Para poder contribuir, e mais uma vez a gente ainda tem uma pessoa para falar, é o seguinte, sociólogo. Infelizmente, a gente tem um problema no Brasil que quase a gente nunca discute. Toda categoria, né, tem uma dificuldade grande, eu vou dizer qual é a minha opinião. Seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, ele para fazer uma lei, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que eu já apresentei várias leis aqui na casa, mas quase todas, 90%, a categoria é que me ajuda a apresentar, ou me dá ideia. Não tenho vergonha de dizer, porque não adianta eu fazer uma lei para a categoria se eu não sei o que vocês passam. Não é verdade? Quem tem que saber, quem sabe é vocês. A gente pode contribuir. Então, esses conselhos que é criado, infelizmente, devia ter representantes. Por que não tem um representante no CONTRAN?
não tem representante das cinquentinhas, ciclomotores. Né? Ele não quer escutar, eles fazem as leis e joga aqui, está aqui a lei aprovada e não quer saber se prejudicou, se ajudou, se beneficiou de uma forma direta ou não a vida das pessoas. É por isso que o Brasil está nessa situação, não é só por questão da corrupção, não. Não é só questão da corrupção. A corrupção existe desde a época que o Brasil foi descoberto. Isso é ruim, porque cada dia que passa, quem paga é o que está na ponta, é o que mais contribui e é o que paga mais, com certeza. O que existe hoje de corrupção no Brasil atrapalha muito o desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Mas são leis que são feitas e, infelizmente, não é escutado quem tem direito. Né? Porque é muito bom, eu hoje sou secretário, eu sou governador, eu sou prefeito, faço uma lei que vai beneficiar, na minha opinião, beneficia uma categoria X, que não é verdade. A gente vê hoje os ambulantes na orla, a gente vê os camelôs, a gente vê a situação ali do próprio mercado, que aí você faz o serviço no mercado, mas não adianta você fazer o mercado se não fizer o entorno. Então, assim, é o pouco que a gente, de situações, de categorias que a gente representa, a gente sofre também com eles, porque a gente está ali o dia a dia. E vocês também. Eu acho que para fazer uma lei, por exemplo, esse BIM, né? Pronto. Como é que eu vou hoje emplacar uma moto, não é emplacar não, puxar retroativo ou querer me regularizar, se eu preciso, como o senhor Cioli disse, desse documento, e esse documento a empresa fechou. E agora? Eu vou na China, no Japão buscar? Né? Só o custo que você vai ter de tentar fazer isso, que até por ligação ou qualquer coisa que seja parecida, você não vai nem conseguir. E é inviável. E aí, também tem outra coisa, o senhor Cioli falou, o Estado está perdendo dinheiro. Porque quando eu fiz a nossa lei aqui na casa, a gente fez uma proposta de R$100 o emplacamento. E R$100 para tirar a CC. Porque o senhor Cioli também falou a questão aqui. Todo mundo hoje, e eu não gosto de dizer essa palavra, e eu acho que você também não deve dizer isso, não é que 90% ou 70% dos condutores são analfabetos, não. Não tiveram oportunidade de estudo, é diferente. Porque, com certeza, eu vejo, o senhor Cioli falou também uma coisa interessante, não é porque eu sei ler, sei escrever, eu sou melhor motorista do que o Wilson, do que o senhor Cioli, que não sabe, estou dando aqui um exemplo. Não é por aí, tem nada a ver. Agora, o que não pode é dar exemplo. O senhor Cioli, que é engenheiro, coloca ele para fazer uma cirurgia. Aí tudo bem, isso aí é totalmente diferente, mas não quer dizer, porque tem tanta gente que sabe ler, sabe escrever, mas, vou dar exemplo aqui até, mas não dirige, mas tem carteira, mas tem medo de dirigir, tem medo de pilotar. Dá exemplo, eu nunca pilotei uma moto, se eu pilotar, com certeza eu vou causar um acidente. Essa consciência que a gente tem que ter. E parar com essa mania, que eu acho que vocês têm que ter, é uma coisa que vocês têm que ter, de parar com essa mania de dizer que o condutor da cinquentinha é bandido. A gente tem que parar com isso. É como o senhor Cioli falou, foi preso 187 cinquentinhas. Quantos foram identificados que estavam com mandado de prisão ou estavam portando alguma coisa, arma, droga, ou era algum bandido? Agora, o que acontece? Infelizmente, pela omissão do Estado e da Prefeitura também, claro, mas eu digo do Estado porque o Estado é que realmente podia estar... Porque como é uma lei federal, o Estado podia estar ali tendo mais um pouquinho de paciência, né? Tentando também resolver, porque não os governadores que não só envolvem Alagoas, tentar ajudar a resolver essa situação, porque depende também muito de Brasília. E aqui eu quero pedir de antemão, para quem vai se ver essa audiência, para que aqui o senhor Cioli, junto com isso, vocês tragam ideias para a gente, para que a gente possa amanhã apresentar aqui e lutar. Porque não adianta eu também fazer uma audiência dessa e a gente não sair com nenhum procedimento, com nada de proveitoso para vocês terem tranquilidade. Mas só quero falar uma coisa antes do Divaci falar, é o seguinte, quando a gente não consegue emplacar a cinquentinha, quando a gente tem dificuldade de se regulamentar, o que acontece? Se a cinquentinha é roubada, primeiro o dono perdeu, não tem como nem, às vezes, prestar queixa, porque tem dificuldade, até porque se eu tiver 50 e não tiver documento, não que eu não queira, mas eu comprei e não tinha documento, não tinha mais a nota fiscal, porque pode acontecer do ex-dono perder, ter sido extraviado de uma forma, de alguma coisa ter acontecido, como é que eu vou me regularizar? Aí eu vou ficar sempre sendo clandestino, né? E aí, quando a minha moto é roubada,
o que acontece? Aí o que roubou vai usar para quê? Para fazer o mal. É por isso que muita gente acha que os condutores de quantia são bandidos. Não são. Mas, infelizmente, quando é roubado uma moto que você não tem documento nenhum, como é que você vai à frente? Como é que você vai cobrar da justiça, da polícia? Porque quando tem a placa, você pega pela placa, às vezes tem um lugar, filmou e tal. Mas na situação da gente aqui, como é que a gente vai resolver? Então, assim, infelizmente, a gente chegou num momento que agora não tem mais como, a corda esticou demais, senhor Cioli. Agora tem que resolver. E eu não sei de que forma a gente vai dar tranquilidade a vocês, porque eu, infelizmente, eu não sou nem o governador, nem o prefeito, mas eu posso dizer a vocês o seguinte, que a gente tem que criar agora, né, aproveitar um momento, que é um momento político, para vocês cobrarem dos governantes, dos candidatos a governador, para que eles possam se comprometer, como eu falei, a dar uma solução para acabar com esse problema que vocês vivem, porque é até humilhante, é humilhante. Ninguém aqui tem cinquentinha por lazer. Pode até ter, mas a gente sabe que são poucos. Então, quem tem é porque precisa. Então, eu queria passar para o Divaci, antes de encerrar a audiência, para que a gente possa dar continuidade aqui nos nossos trabalhos. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, presidente da Câmara. Eu só queria uma pergunta. Qual o interesse da SMTT hoje estar apreendendo a cinquentinha? E esse dinheiro que ela cobra, para onde está indo? É só essa pergunta que eu quero saber. Porque a SMTT hoje tem o interesse de estar aprendendo. Aí quando a gente diz, por que está aprendendo? Não, porque tem que sair para cá. E esse dinheiro, para a gente tirar ela de lá, está indo para onde? Não estou vendo a SMTT fazer nada. Só estou fazendo ela aprender. As 50 dos companheiros, que todo mundo trabalha. Hoje eu não estou podendo andar. Meu menino está encarregando porque eu fiz uma cirurgia no pé. E ele anda com medo. Mas, pai, eu digo não. Porque se qualquer um botar a mão na minha 50, eu toco fogo nela na hora, para ele não levar. Eu só tenho isso a dizer. Como eu disse, Divaci, infelizmente a gente precisa ter uma informação mais concreta, tanto do governo do Estado como da Prefeitura, para que... O momento é que a gente queria saber, eu queria saber também, porque eu queria que os vereadores, não tem nenhum aqui, só o senhor, o presidente, aquele outro que veio. Os outros não estão. Agora vai se ver que vai na porta de cada um. Aí está na hora da gente agora dar um troco. Estamos aí para governador. Vamos ver quem é. Porque esse governador, meu amigo, é fim de carreira. Senhor Divaci, como eu disse, a gente vai ter uma audiência segunda-feira com o secretário Antônio Moura, vai conversar com ele também. E vai tentar procurar o Cacau, eu sempre me dei muito bem com o Cacá, para poder a gente tentar mais uma vez sensibilizá-los. Mas é como eu falei, a gente tem que aproveitar o momento. É um momento eleitoral. Não tirar dividendos políticos, mas mostrar o seguinte, que os candidatos tenham pelo menos o compromisso de sentar com a categoria e ouvir, e aí a gente dizer as propostas da gente, e eles se comprometerem para poder regularizar, porque todo mundo que está aqui, todo mundo que tem 50 condutor, quer regularizar, não quer ficar como está hoje, sofrendo, sendo perseguido. E, como eu falei em relação aos vereadores, eu justifiquei porque teve uma audiência hoje, duas comissões, estavam nas reuniões, mas se a gente está aqui, foi aprovado por unanimidade, quando eu fiz o projeto de indicação também, eu tive apoio dos vereadores. Agora, infelizmente, senhor Divaci, essa luta da gente, de vocês, da gente, que eu digo, é uma luta que, infelizmente, tem que ser constante. Então, não adianta eu chegar aqui, fazer essa audiência e dizer, olha, o Dudu é o cara porque fez a audiência. Não, eu estou fazendo a minha obrigação, junto com os vereadores que aprovaram por unanimidade, porque eu sozinho também podia ter solicitado, podia também não ter sido aprovado. Então, eu contei com meus pares, que eu quero agradecer, e dizer que isso que eu fiz é a nossa obrigação. Agora, a gente não pode parar aqui. Nem muito menos eu quero ser taxado e ter dito que eu sou o padrinho. Não sou o padrinho de ninguém, eu sou represento sim, posso dizer que represento vocês, posso dizer isso com o maior prazer. Mas não é só por isso aqui
que eu quero que vocês digam, não, o Dudu realmente fez a parte dele, minha parte não terminou, nem começou aqui, ela vai continuar até a gente resolver. Se não resolver, infelizmente não resolver, mas vocês podem ter certeza que eu não vou fugir do debate, não vou estar me escondendo, vou estar junto com vocês. Agora, uma coisa eu quero deixar claro, o momento de resolver é esse, da gente cobrar esse compromisso, porque se a gente tiver uma reunião, que eu tenho certeza que vai ter com esses candidatos, e a gente, inclusive eu soube que o senador Collor colocou no projeto de governo dele, se realmente acontecer isso, e tiver, porque eu acho que a palavra do homem vale mais do que qualquer documento, né? A gente tem que ser, hoje aí, infelizmente, a gente vive um momento muito ruim, mas a gente ainda tem que se apegar nisso aí. E se que a gente conseguir que tenha pelo menos essa palavra, pelo menos é um conforto para que a gente possa trabalhar para resolver essa situação. Antes de encerrar, eu vou passar, porque já está na hora de encerrar, vou passar a palavra para você, Antônio. Agora, a gente Antônio. já vai encerrar a sessão, vou passar a palavra para você rapidinho. Pode falar. Eu queria saber, vereador, é o seguinte, a SMTT é uma secretaria da prefeitura. E por que essa dureza tanto em não acatar a ordem dos vereadores e acatar a ordem do governador? Na verdade, entenda, a gente a gente vai solicitar o secretário, a gente não vai dar ordem. A gente não vai dar ordem, até porque a gente não tem esse poder, mas a gente vai solicitar do secretário que ele tenha, pelo menos, esse bom senso de quer fiscalizar, se está passando alguma pessoa que acha que tem um comportamento diferente, como a SMTT, o Detran e a polícia também faz, eu acho que ninguém aqui é contra. Agora, respeitando, né, não taxando todo mundo aqui como bandido, que não é isso. Não é esse o caso. Isso aí, a gente vai lutar para que a gente consiga, pelo menos, que ele tenha essa sensibilidade. E, ao mesmo tempo, lutar junto ao governo do Estado, porque, como eu falei, a situação da cinquentinha não é só em Maceió. Está sendo apreendida a cinquentinha em todo o estado de Alagoas, na região, dizer, no sertão. Eu tive uma informação que foi apreendida mais de 200 de uma vez só. Então, assim, isso preocupa a gente. Então, a gente vai pedir o que a gente pede. Se não depende de vocês para regularizar, se o projeto, se a lei não depende de vocês, não depende da Câmara, não depende da Assembleia, depende do governo federal, mas se o governo do Estado puder, pelo menos, dar uma trégua, claro, volto a repetir, fiscalização tem que existir, a cobrança vai existir sempre. Agora, o que não pode é taxar vocês como bandido. É isso que é a minha preocupação, acho que é a preocupação de todo mundo. Todo mundo que está aqui, todo mundo que usa a cinquentinha, 90%, porque precisa, 10% talvez não, até, eu acho que até mais precisa. Agora, se tem algum bandido, em toda categoria, em toda classe tem bandido. Seja na política, seja na advogado, todas as categorias, toda a classe, juiz, que pode também ajudar muita gente também, a gente pode procurar também o judiciário, os juízes, né? O Ministério Público pode ajudar muito também nessa questão, para poder a gente tentar regularizar e tentar, de uma vez por todas, se o governo do Estado, se a Prefeitura, se o governo federal não ajudar, a gente também, mais uma vez, procurar, né, o Ministério Público. Tenho certeza que o doutor Alfredo Gaspar pode ajudar muito, procurar a justiça também, os juízes, para que possam também intervir. Porque, infelizmente, tem coisa que hoje no Brasil o poder legislativo e executivo não faz e o judiciário está podendo intervir. Então, a gente pode também ter essa ideia eu estou dando aqui de procurar também o Ministério Público e a Justiça, para que possa mostrar que vocês querem se regularizar, querem se regulamentar, mas não depende de vocês. E, mais uma vez, dizer que toda categoria, que toda classe, a gente vê aí, e aí vê problema com médico, com advogado, com político, com contador, toda categoria, toda classe, tem pessoas que não prestam, mas não é por causa de uma pessoa, a gente pode generalizar. Então, fica aqui essa dica da gente também tentar, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, junto à Prefeitura e às prefeituras, que não é só Maceió, e por que não o Ministério Público também e a Justiça, porque eu acredito muito na nossa Justiça. Espero que a gente tenha contribuído e que o Wilson, você, junto com os representantes da categoria, possa dar ideias para que a gente possa estar aqui trazendo para a Câmara, buscando junto ao Governo do Estado, quem sabe até a bancada federal também, como eu falei do Ministério Público, falei da Justiça também, quem sabe a bancada federal também, para que possa ter esse compromisso de tentar ajudar
para que a gente possa mudar essa lei que só tem prejudicado vocês, e eu também acho que prejudica também, senhor Scioli, você falou, o governo do Estado perde receita. Então, né? Então, infelizmente, todo mundo está perdendo, principalmente vocês. Eu queria agradecer aos funcionários da Casa, a Guarda Municipal, todos os funcionários, todos que estão presentes aqui, encerrar a sessão e dizer que, mais uma vez, o nosso trabalho não termina aqui não, a gente tem que continuar, e eu quero assumir esse compromisso com vocês. Claro, tem meus limites, não vou prometer o que eu não posso cumprir, agora eu quero estar sempre à disposição de vocês, podem contar comigo, independente de época, independente de eleição. Sendo assim, eu declaro a sessão e agradeço a todos que fiquem com Deus. TV Câmara informa aos telespectadores que